Olá, você está ouvindo agora o podcast Vozes da Democracia, um espaço para conversas rápidas e diretas sobre o Estado Democrático de Direito no Brasil e sua efetividade. Pega um café e vem com a gente. Começo perguntando à nossa colega Marcela o que é o Estado Democrático de Direito. Olá, pessoal. Boa noite. O Estado Democrático de Direito é um conceito fundamental do direito constitucional moderno, que combina dois princípios essenciais. O Estado de Direito, que significa que todos estão sujeitos, inclusive o governo, estão sujeitos às leis. Nenhuma autoridade está acima da lei e os direitos fundamentais dos cidadãos são garantidos. A lei é quem regulamenta as relações sociais, políticas e jurídicas. E a democracia implica que o poder político emana do povo e deve ser exercido diretamente ou por meio de representantes eleitos. Respeita-se a soberania popular, os direitos humanos e há mecanismos de participação e controle do poder. Portanto, um Estado democrático de direito é aquele em que a atuação dos poderes públicos é limitada pelas normas jurídicas elaboradas de forma democrática e voltadas para garantir os direitos individuais e coletivos da população. Temos como principais características a supremacia da Constituição. A Constituição é a lei máxima do país. Todas as leis e atos do governo devem respeitá-las. Direitos e garantias fundamentais, os direitos humanos, liberdade de expressão, liberdade religiosa, igualdade, direito à vida, entre outros, são protegidos. A separação dos poderes, o Estado se organiza em poder executivo, legislativo e judiciário, que são independentes e harmônicos entre si para evitar abusos. Temos a legalidade e controle do poder. A ação do Estado só é legítima se baseada na lei, e há mecanismos de controle, como o Ministério Público, tribunais de contas e defensorias públicas. Participação popular. Através do voto, referendos, plebiscitos e outros instrumentos de democracia direta, o povo participa da formação da vontade estatal. E, por último, temos o pluralismo político, reconhecimento da diversidade de ideias, partidos políticos e movimentos sociais como legítimos e necessários. A importância que o Estado democrático de direito tem. Ele protege o cidadão contra a arbitrariedade do governo, estabelece limites ao poder estatal para evitar abusos, garante a justiça social, promovendo igualdade, dignidade humana e inclusão, e fortalece a democracia, estimulando a cidadania ativa e responsável. Por exemplo, o Brasil, segundo a Constituição de 1988, no artigo 1º, é definido como um Estado democrático de direito. Isso significa que as leis brasileiras devem respeitar os princípios democráticos e assegurar os direitos fundamentais a todos. Obrigada, Marcela. Agora eu passo a voz para o nosso amigo Luiz, que vai responder a pergunta: as instituições democráticas estão funcionando como deveriam? Obrigado, Esther. Antes de adentrarmos no mérito da questão, é importante sabermos o que são as instituições democráticas. Bem, de forma bem resumida, as instituições democráticas são os órgãos, mecanismos e normas que garantem o funcionamento de uma democracia. Elas são representadas pelas leis, normas jurídicas ou morais, regras eleitorais, políticas públicas, direitos e partidos políticos e também pelos poderes do Estado, que são o Executivo, Legislativo e Judiciário, mas também o Ministério Público, o Tribunal de Contas, entre outros. Basicamente, elas existem para assegurar a participação popular, a limitação do poder, o respeito às leis e a proteção dos direitos fundamentais. Ou seja, as instituições são a base da manutenção da democracia. Sem ela, dificilmente encontraremos um Estado democrático de direito. Tendo em vista que uma das principais características de um Estado de direito é o respeito às leis e às instituições. Agora, finalmente, entrando no mérito da questão, é importante frisar que, apesar de existir tais instituições e constar nas normas o seu importante papel no funcionamento do Estado, elas, infelizmente, não estão funcionando de forma adequada.
principalmente no viés social. Vou trazer 4 tópicos, como exemplo, pelos quais há uma ineficácia da atuação. O primeiro deles é o acesso à justiça, segundo, saúde pública, segurança pública e educação pública. Bem, em relação ao acesso à justiça, o nosso aparato judicial vive com alguns problemas arcaicos que dificilmente serão sanados. Por exemplo, a morosidade, que é a demora, é a lentidão do devido processo legal. Devido ao grande número de processos, mas também da pouca intervenção do Estado em melhorias nesse sistema, diversos direitos, em alguns casos, que são objetivos, que houve clara violação de direitos, passa por um processo lento e quando chega ao desfecho final, pode ser tarde demais, e o direito acaba sendo negado. E por mais que a ação seja procedente, ou seja, que a parte que entrou com a ação judicial ganhe a ação, pelo lapso temporal, cria-se um sentimento de ceticismo e desconfiança do judiciário brasileiro. Outra questão é a desigualdade socioeconômica. Pessoas pobres ou em situações de vulnerabilidade, muitas vezes não têm dinheiro para pagar advogados, taxas processuais, perícias, cálculos ou até mesmo deslocamento até fóruns. Apesar da assistência gratuita aos necessitados pela Defensoria Pública, este órgão, que é essencial ao funcionamento da Justiça, acaba não dando conta de toda a demanda. Okay? Além disso, temos um mecanismo de acesso à Justiça chamado jus postulante, em que a parte ela pode ingressar com ação judicial, em alguns casos, não são todos, principalmente aquele de menor complexidade. Ela pode entrar com essa ação sem assistência de um advogado. No entanto, caso queira recorrer da sentença, muitas vezes terá que ser assistida por um advogado ou um defensor público. Portanto, esse acesso ele acaba não sendo integral. Agora, trazendo um dado para você importante da OAB de São Paulo, prediz que apenas 16% das pessoas processadas no país têm acesso à defesa pública. Isso indica que a maioria dos cidadãos enfrentam processos judiciais sem assistência jurídica adequada, aumentando sua vulnerabilidade no sistema judicial. Outro dado da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul diz que cerca de 25% da população brasileira estão potencialmente à margem do sistema de justiça, sem acesso à assistência jurídica gratuita. Desses, mais de 48 milhões são economicamente vulneráveis, com renda familiar de até 3 salários mínimos. Bem, fechando essa parte e indo para a próxima, que é a saúde pública, temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, um programa do governo federal que tem a intenção de possibilitar a maior acessibilidade e cobertura à saúde de qualidade da população que mais carece de recurso. Na verdade, é de toda a população, tanto financeiro quanto materiais. No entanto, há que se observar que nem tudo funciona como está ali na lei, no papel. O SUS é bom, sim, isso é fato, porém, não devemos somente analisar as coisas positivas. Um dos maiores desafios do SUS é justamente conseguir cobrir todas as despesas que dele precisa. E aí entramos na superlotação. Constantemente vemos em noticiários situações em que pessoas acabam até falecendo na espera de um atendimento em algum estabelecimento de saúde, seja pela pouca quantidade de profissionais ou falta de estrutura adequada para lidar com a situação, ou seja, insuficiência de macas, sala de atendimento, aparelhos médicos, enfim. Outro obstáculo diz relação ao subfinanciamento crônico, ou seja, o orçamento destinado ao SUS não é suficiente para atender toda a população com qualidade. Para efeito de comparação, o Brasil contribui com apenas 3,8% do PIB na saúde. A França, por exemplo, é 9,3%, o Reino Unido, 8%, Canadá, 7,6%, entre outros. Isso é dado do CNN Brasil.
Nesses dados, podemos observar que, apesar do PIB do Brasil ser próximo a desses países, a porcentagem de investimento em saúde pública é ínfima. Além disso, nos deparamos com grandes casos de desvios financeiros destinados ao custeamento dos gastos com saúde pública, afetando diretamente a população carente que necessita desse sistema. Agora, falando da segurança pública, temos um dos problemas mais em evidência, a violência urbana e a dificuldade do Estado em agir sobre esta problemática, que ocorre, claro, devido a diversos fatores precedentes. Um deles é a falta de políticas públicas efetivas. Muitas ações são pontuais ou reativas, só agem depois do problema instaurado. Ou seja, o Estado tem pouca prioridade em agir de forma preventiva. Além disso, não há um planejamento a longo prazo para atacar justamente as causas da violência, como a falta de educação de qualidade, desemprego e má infraestrutura urbana. Ademais, agindo de forma pouco eficaz, o Estado tem pouca atenção ao seu corpo de agentes de polícia, seja preparando-os para agir de forma violenta, o que gera uma desconfiança e revolta por parte da população, ou também seja pela falta de preparo, falta de equipamentos e, claro, a falta de valorização do trabalho da corporação, como apoio psicológico, desprestígio salarial, assédio moral, entre outros. Portanto, como forma de tornar a atuação efetiva do Estado na segurança pública, são necessárias algumas medidas. A primeira é investir de forma bem concentrada em educação e oportunidades de trabalho, porque países com uma alta taxa de desemprego tendem a aumentar a porcentagem de criminalidade. A segunda medida é fortalecer e incentivar a inteligência policial, como valorização salarial e o cuidado da saúde mental da corporação. E a terceira sugestão é a reforma do sistema prisional para torná-lo mais humanizado, evitando assim a reincidência do preso. E, por último, atuar nas causas sociais da violência, como investir em urbanização de favelas, melhorias no saneamento básico, iluminação pública, moradia digna e criar espaços culturais, esportivos e comunitários nas áreas violentas, favorecendo um sentimento de pertencimento à comunidade. E, por fim, falando sobre a educação pública. Com relação à educação pública, infelizmente, nosso país tem um histórico negativo. A falta de prioridade real do Estado em agir nessa questão, em garantir o direito à educação de qualidade, é uma das causas da não diminuição expressiva do analfabetismo no país. Outra lacuna das instituições democráticas é a inoperância em fiscalizar o destino das verbas que são direcionadas à educação pública, evitando o desfalque e corrupção que afeta diretamente parcela da sociedade, que, claro, necessita desses recursos para dar continuidade aos serviços. Além do mais, a depreciação salarial dos docentes é uma forma de desestimular a atuação do profissional, o que pode afetar a qualidade de ensino e o futuro do sistema educacional como um todo. Devido a essa desvalorização, a alta taxa de rotatividade e evasão dos professores está cada vez mais comum. Para vocês terem noção, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas, o Sinteal, cerca de 67% dos estados aumentaram a quantidade de professores temporários e diminuíram a de efetivos entre 2020 e 2023. Outro dado da Universidade de São Paulo, USP, informa que em 2017 a taxa de rotatividade de professores foi de 34,4%, com variações significativas entre as redes, que são, na rede estadual, 55,4%, na municipal, 22,2% e na federal, 16,5%. Para concluir, as instituições democráticas brasileiras devem instituir uma política de valorização contínua
aos professores. Não só valorizando no aumento salarial, que é importante, mas também no aspecto social, proporcionando um ambiente saudável, seguro e respeitoso de trabalho. Obrigada pela palavra, Luiz. Agora eu passo a palavra para a Beatriz, que vai responder. O Estado brasileiro garante os direitos fundamentais de todos os cidadãos? Boa noite, gente. Então, Esther, essa é realmente uma pergunta bem complexa e envolve análise crítica de vários fatores sociais, políticos e econômicos. A gente pode partir do princípio que a Constituição Federal de 1988 assegura uma ampla gama de direitos fundamentais, incluindo os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Entre esses direitos estão a liberdade de expressão, o direito à vida, o direito à igualdade, à educação, à saúde e ao trabalho. Em teoria, realmente todos os cidadãos têm direito sim a esses benefícios, mas a gente sabe que na prática, a efetivação desses direitos enfrentam vários desafios. Podemos começar falando da desigualdade social. O Brasil hoje possui uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Muitas pessoas em situação de vulnerabilidade econômica não têm acesso aos serviços essenciais, como a saúde e a educação de qualidade. Isso, sim, acaba comprometendo a capacidade de exercer plenamente seus direitos. Podemos falar também da violência e da insegurança. A violência urbana e rural hoje é uma realidade em muitas regiões do país. A falta de segurança pública adequada afeta o direito à vida, a integridade física, especialmente em comunidades marginalizadas. Outro tópico que nós podemos citar é a discriminação. Grupos minoritários como os negros, indígenas e pessoas LGBTQIA+, frequentemente enfrentam discriminação e violação de seus direitos. Embora existam leis que buscam proteger esses grupos, a implementação eficaz dessas normas ainda é um desafio nos dias de hoje. O acesso à justiça também é bem complicado. O sistema judiciário brasileiro pode ser lento e burocrático. Dificulta o acesso à justiça para muitas pessoas, e isso significa que, mesmo quando seus direitos são violados, muitos ainda não conseguem buscar reparação de forma eficaz. Podemos falar que a implementação de políticas públicas que iriam garantir esses direitos fundamentais seria crucial. No entanto, a falta de investimento adequado e a corrupção em algumas esferas de governo ainda assim comprometem esses esforços. Então, a partir desses pontos que foram citados, podemos chegar à conclusão que, embora o Estado brasileiro realmente tenha um compromisso formal com os direitos fundamentais, através da Constituição Federal e das leis, a realidade é que muitos cidadãos ainda assim lutam para ter o acesso pleno a esses direitos e acabam não conseguindo. A transformação dessa situação requer um esforço contínuo da sociedade civil, do governo e das instituições para garantir que todos realmente possam usufruir plenamente de seus direitos fundamentais, como diz na lei e na Constituição. Muito obrigada. Agora eu quero perguntar a Adriano se existe abuso de poder por parte de autoridades públicas. Boa noite. Sim, com relação à sua pergunta, o abuso de poder por parte de uma autoridade pública ocorre quando um agente público utiliza seu cargo para fins ilícitos ou para exceder os limites de sua função, prejudicando terceiros ou desviando recursos públicos. O abuso de poder pode ser classificado como excesso de poder, atuação além das competências legais ou desvio de poder, atuação contrária ao interesse público. Existem algumas definições referentes ao abuso de poder, é a utilização indevida de autoridade pública por um agente para fins particulares ou para prejudicar o interesse público. Tipos como excesso de poder e desvio de poder. No caso, o excesso de poder ocorre quando o agente público atua além das suas competências legais, invadindo a esfera de outros agentes públicos ou realizando atos que não lhe são atribuídos. Desvio de poder ocorre quando o agente público utiliza uma função para fins distintos daqueles para os quais ela foi instituída, agindo de forma contrária ao interesse público. Eu vou dar alguns exemplos. A utilização indevida de recursos públicos para benefício pessoal ou de algum grupo. Decisões arbitrárias que violam os direitos dos cidadãos, exercício de poder com o objetivo de obter vantagens políticas ou eleitorais. As consequências referentes ao abuso de poder pode gerar sanções administrativas, civis, criminais e políticas
dependendo da gravidade do ato e da lei aplicável. Com relação à denúncia, em caso de suspeita ou abuso de poder, é importante denunciar o fato à autoridade competente, como a ouvidoria do órgão público ou ao Ministério Público. Existem algumas legislações referente à lei de abuso de poder. A Lei número 13.869 de 2019 define e tipifica os crimes de abuso de poder a autoridades que incluem o abuso de poder. A Lei número 4.898 de 1965 também aborda o abuso de autoridade com foco em condutas que violam direitos e prerrogativas dos cidadãos. A Lei número 8.429 de 92, que trata de improbidade administrativa, também pode ser aplicada em casos de abuso de poder, quando o agente público utiliza seu cargo para fins ilícitos. Muito obrigado. Obrigada. Agora eu quero perguntar a Caio se o sistema judiciário brasileiro age com imparcialidade. Minha amiga, boa noite. Essa pergunta, embora simples à primeira vista, abre um espaço para uma reflexão profunda sobre como o direito é aplicado no Brasil e se ele, de fato, garante tratamento igualitário a todos os cidadãos. A imparcialidade do sistema jurídico brasileiro é um princípio fundamental previsto na nossa Constituição, especialmente no artigo 5º. A nossa Constituição Federal, nossa lei maior, ela assegura que todos são iguais perante a lei e determina que o judiciário deve agir com total imparcialidade. Em teoria, isso quer dizer que não importa se a pessoa é rica ou pobre, influente ou anônima, o julgamento deve ser o mesmo, justo e dentro da legalidade. Contudo, apesar de estar juridicamente assegurada, a efetividade dessa imparcialidade é objeto de constantes debates acadêmicos, sociais e políticos. Se você for observar, a juridicidade refere-se ao respeito às normas legais e à atuação dentro dos limites do direito. No Brasil, o Estado é regido pelo princípio da legalidade e pela supremacia da Constituição, o que implica que todos os cidadãos judicialmente devem se fundamentar nas leis vigentes e na interpretação constitucional. Então, o judiciário, portanto, deve agir de maneira imparcial, protegendo os direitos fundamentais e garantindo que todos sejam tratados igualmente perante a lei. Mas será que isso acontece na prática? Infelizmente, não é raro vermos exemplos que colocam essa imparcialidade em xeque. Casos emblemáticos, como a Operação Lava Jato, por exemplo, eles reacendem o debate sobre decisões judiciais influenciadas por interesses políticos. Além disso, o próprio sistema penal brasileiro escancara desigualdades. A população carcerária é majoritariamente negra, jovem, pobre. Isso mostra que a seletividade penal ainda é uma realidade dura por aqui. Outro ponto importante é o acesso à justiça, por exemplo. Quem tem recursos pode pagar os bons advogados, recorrer até as últimas instâncias, usar teses sofisticadas. Já quem depende da defensoria pública, por exemplo, muitas vezes enfrenta a sobrecarga de processos e a demora nas decisões. O princípio da isonomia, que garante igualdade de todos perante a lei, acaba ficando só no papel. Embora a imparcialidade seja um valor jurídico normativo, há uma distância entre a teoria e a prática. Casos como a Operação Lava Jato, como já foi citado, a seletividade penal, a morosidade processual e a disparidade no tratamento de réus ricos e pobres demonstram que o sistema pode ser permeado por interesses políticos, econômicos e sociais. Por exemplo, desigualdade na nossa justiça. Como já foi dito, cidadãos com melhores recursos financeiros têm maior acesso
a advogados renomados e estratégias jurídicas mais sofisticadas, né? Além disso, também tem o racismo estrutural. As nossas estatísticas, elas mostram que a população negra e periférica é desproporcionalmente representada no sistema jurídico, correspondendo à maior parte, maior percentual dos nossos presos em todo o Brasil. Além disso, existe também as interferências políticas, em que a atuação de certos magistrados pode levantar questionamentos quanto à parcialidade em decisões com grande repercussão política. Mas nem tudo são más notícias. O Brasil tem instituições de controle, como o CNJ e o Ministério Público, que ajudam a coibir abusos e promover a transparência. Avanços como a digitalização dos processos, a audiência de custódia e os esforços para a ampliação da Defensoria Pública mostram que o sistema busca se modernizar e corrigir falhas históricas. Portanto, embora o Estado jurídico brasileiro seja construído sobre a base da imparcialidade e da juridicidade, a prática revela desafios consideráveis para que esses princípios sejam plenamente efetivados. A imparcialidade existe como ideal jurídico, mas sua concentrização depende de reformas institucionais, fortalecimento de garantias processuais e enfrentamento de desigualdades estruturais. Então, voltando à pergunta inicial, o sistema jurídico brasileiro age com imparcialidade? A resposta mais honesta é: nem sempre. A imparcialidade existe como ideal jurídico, mas há um longo caminho entre o que está na lei e o que se vê na prática. É dever da sociedade civil, das academias, dos juristas e dos próprios operadores de direito fiscalizar, debater e promover mudanças, porque justiça parcial não é justiça. Obrigada. Eu quero perguntar agora a Luciano se a liberdade de imprensa e de expressão está sendo respeitada. Olá, boa noite a todos que nos ouvem. A liberdade de expressão é um direito fundamental no Brasil, protegido pela Constituição Federal de 1988, que simboliza a luta pela democracia e pelos direitos humanos, garantindo ao cidadão a possibilidade de criar ou acessar diversas fontes de dados como notícias, livros e jornais, sem a interferência do Estado em todo o território nacional. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é celebrado todo dia 3 de maio e neste ano completou 32 anos. Em comemoração a este evento, no ano de 2024, a ONG Repórteres Sem Fronteiras lançou um relatório sobre a situação atual de respeito à imprensa pelo mundo. No relatório, o Brasil avançou 10 posições no ranking de liberdade de imprensa, alcançando a posição de 82 lugar entre 180 países. Essa é a melhor posição do país nos últimos 10 anos, desde o relatório anterior. O Brasil recuperou um total de 28 posições. Entretanto, o cenário para a imprensa nacional vem sendo ameaçado com uma crescente onda de ataques contra jornalistas e comunicadores. A ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, instituição com reconhecimento nacional, afirma que violência grave contra jornalistas aumentaram 69,2% em 2022. A pesquisa da ABRAGE revela que políticos, na sua maioria deputados e senadores, são as principais figuras que direcionam ataques à mídia, sendo identificados 157 casos de violência contra profissionais da imprensa e 37 mil postagens ofensivas nas redes sociais, X, antigo Twitter, e Instagram, contra a imprensa brasileira. Os ataques variam entre comentários gerais sobre a mídia e agressões diretas a jornalistas e veículos específicos. Palavras como lixo, militante, vergonha e podre são frequentemente utilizados para ofender esses profissionais.
Embora o Brasil tenha avançado a favor da democratização, da informação e da luta pelo direito de expressão, cabe a toda a sociedade combater a desinformação, as fake news e os discursos de ódio. Afinal, é dever de todos proteger a voz dos jornalistas e veículos de comunicação para que possamos cultivar uma democracia que atua a favor da mídia e, consequentemente, do cidadão brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigada. É muito importante a gente não esquecer dos crimes, né, que ocorreram contra o Estado Democrático de Direito. Mas a gente vai trazer o último, que ocorreu em 8 de janeiro de 2023. Pareceu episódio de série, mas foi real e ocorreu lá em Brasília. Uma galera invadiu o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto, achando que estava em um rolê cívico. Só que não. Foi vandalismo, depredação e uma tentativa de deslegitimar o resultado das eleições, que ocorreram por viés democráticos. Isso mesmo, meus amigos, meus ouvintes, é um crime sério, atentado à democracia direta. A justiça já deu nome, e o crime se encaixa no artigo 359-L do Código Penal, que fala justamente sobre a tentativa de abolir, com violência ou grave ameaça, o Estado Democrático de Direito. E o mais louco, tem gente que ainda posta com orgulho nas redes sociais que participou disso. Então fica aí a reflexão. A democracia a gente constrói com voto, diálogo e respeito às regras do jogo, não com quebradeira e teorias da conspiração. Quando falamos de crimes contra o Estado Democrático de Direito, a gente não pode falar só do dia 8 de janeiro. Eu trouxe aqui mais 5 para a gente comentar, bem rapidamente. Tivemos tentativas de fechar o STF, o Congresso, manifestações, lá em 2020, 2022, nesse período. Vocês devem lembrar daquelas faixas. Intervenção militar com Bolsonaro no poder. Pois é, não era só coisa de gente no WhatsApp. Pedir o fechamento de instituições democráticas é atentar contra o Estado de Direito. Sim, está no artigo 359-L do Código Penal. Tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito com uso de violência ou grave ameaça. Spoiler, cartaz já conta como ameaça e como grave. Golpes militares. A gente não pode falar de crimes contra o Estado Democrático de Direito e não lembrar do golpe de 1964, que implantou a ditadura militar no Brasil por 21 anos, né? Foi um exemplo clássico de destruição do Estado Democrático de Direito, com censura, prisões arbitrárias, tortura, perseguição. E tem muitas pessoas que até hoje romantizam a ditadura. Mas se hoje temos pessoas que romantizam e que pedem a volta da ditadura militar, é porque vivemos uma democracia. Porque naquela época, ninguém podia pedir a volta da democracia. Sabe por quê? Porque ela nem existia naquela época. Eles tomaram poder e ficou por isso mesmo. A gente teve ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas. Além de 2021, 2022... Teve um momento que quase todos os dias aparecia uma teoria nova dizendo que a urna era fraudada, sem uma única prova. Isso não é desinformação, é tentativa de deslegitimar o processo democrático. E se a eleição perde credibilidade, a democracia desanda, tenta minar a confiança do povo da eleição. E sim, é um ataque à estrutura democrática. Tivemos usos de máquinas públicas para perseguir adversários políticos. Isso é quando autoridades usam o aparato estatal, tipo polícia, Receita Federal, ou até mesmo dados sigilosos para perseguir opositores, jornalistas ou movimentos sociais. Isso também pode configurar um crime, viu, contra o Estado Democrático de Direito, porque o poder público existe para servir ao povo, não para virar ferramenta de vingança. E o último que eu quero citar foram milícias digitais e ataques coordenados às instituições. Vocês acreditam? Vários inquéritos do STF apontam a existência de milícias digitais. Grupos organizados que atuavam nas redes para descredibilizar instituições como Supremo, TSE, Congresso. Não é meme. Essas ações articuladas podem ser enquadradas como um atentado ao funcionamento regular. Já falamos dos crimes, já falamos de todos os tópicos e aqui a gente vai responder a pergunta central do nosso podcast. O Estado Democrático de Direito é efetivo no Brasil? Então vamos lá. O Estado Democrático de Direito, esse nome chiquérrimo, é basicamente quando a galera vive sob leis, com direitos garantidos, eleições livres, separação de poderes e aquele combo que garante que ninguém manda sozinha.
E sim, no papel, o Brasil tem tudo isso. Tá lá na nossa Constituição de 88, a cidadã, que promete um monte de coisas lindas, direitos fundamentais, justiça para todos, igualdade, tudo muito bonito. Mas agora, sendo sinceros, e na prática? É aí que a história dá uma tropeçada. A gente tem eleições? Sim. Liberdade de expressão? Em grande parte, sim. Mas também tem decisões judiciais que não cola para todo mundo. Tem gente sem acesso à justiça, tem violência política, tem ataque às instituições e tem muita desigualdade que vive no muro entre o direito e a realidade. Sabe aquele meme de expectativas dessa realidade? O Brasil é tipo isso. No slide do direito constitucional, tá tudo redondinho. Mas quando você olha para o noticiário, vê o Supremo sendo ameaçado, jornalistas sendo atacados, protestos sendo criminalizados ou ignorados, dá para perceber que a efetividade ainda tá em construção. É tipo uma casa que foi bem planejada, mas vive com goteira no teto. Ou seja, o Estado Democrático de Direito existe e é efetivo no Brasil, sim. Mas ele não é um prédio pronto. É uma obra em andamento que precisa de fiscalização, pressão social e reformas sérias. Porque se a gente não cuida, o que era para ser uma democracia acaba virando só uma ilusão bonitinha do livro de direito. E regar essa plantinha. Gente, não é só fazer textão no Twitter ou colocar hashtag democracia nas redes sociais no dia da eleição. Não, é coisa do dia a dia. É se informar com fontes sérias, é questionar, inclusive a gente mesmo. E reconhecer quando um direito que você tem não chega para o outro. Porque o Estado Democrático de Direito só é de verdade quando ele vale para todo mundo. E não só para quem tem grana, influência, sobrenome conhecido e por aí vai. E olha, tem um ponto importante aqui. Não basta o Estado existir com todas as instituições bonitinhas. Congresso, STF, MP, Defensoria e por aí vai. Eles precisam funcionar com independência, responsabilidade e, principalmente, com acesso real para a população. Não adianta ter lei dizendo que todo mundo tem acesso à justiça, se a Defensoria Pública está sucateada e ninguém consegue atendimento. Isso é tipo dizer, tem Wi-Fi na praça, mas não tem energia elétrica. O básico não chegou. Outra coisa, a democracia não se sustenta só com instituições formais. Ela depende de uma cultura democrática. Isso quer dizer saber conviver com o contraditório, saber perder uma eleição sem gritar fraude, fraude, aceitar que seu ponto de vista não é o único possível. E vamos combinar, o Brasil ainda está engateando nisso. Tem gente que confunde liberdade de expressão com liberdade para ofender e espalhar fake news. Aí não dá, né? Mas olha, nem tudo é tragédia. A gente também tem muitos exemplos de resistência democrática, de participação popular poderosa, gente se organizando em coletivos, movimentos sociais, ocupando os espaços, indo atrás de seus direitos. Quando o povo se une para exigir o que é seu, o Estado Democrático de Direito começa a sair do papel e vira 100% uma realidade concreta. Na escola que reabre, no posto de saúde que volta a funcionar, no julgamento que finalmente é justo. Então, no fim das contas, o Estado Democrático de Direito é tipo aquele projeto de casa dos sonhos, que a gente vai construindo aos poucos, tem alicerce, tem boas ideias, falta muita mão na massa, falta coragem política, educação crítica e, principalmente, participação cidadã.